Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians. Até porque muito torcedor corintiano, sempre que se fala na busca por um reforço para o ataque, lembra de Roger Guedes. Mas, informação importante, o atacante decidiu entrar recentemente com um processo contra o Corinthians. Essa ação está na Câmara Nacional de Resolução e Disputas. Roger Guedes cobra direitos de imagem e bônus que não foram pagos pela antiga administração no período de 2021 a 2023. O empresário do Roger Guedes, o Paulo Pitombeira, que é dono da Talent Sports, também entrou com ação nessa Câmara Nacional de Resolução e Disputas. São 5 processos diferentes, em que ele cobra 24 milhões e 100 mil. As questões envolvendo o Paulo Pitombeira envolvem o Lucas Veríssimo, o Luan, o Carille e o próprio Roger Guedes, falta de pagamento de comissões, entre outras coisas. Mas a ação do Paulo Pitombeira fez parte de um acordo com o próprio presidente Augusto Melo para que ele pudesse receber essa grana via recuperação, regime centralizado de execuções. Era importante que ele fizesse esse pedido na justiça. Estou tentando descobrir quais as cifras que o Roger Guedes cobra na justiça, mas até agora a Câmara Nacional de Resolução e Disputas não fez a divulgação dos valores. Só para completar, imaginar Roger Guedes voltando ao Brasil, seja para o Corinthians ou para qualquer outro clube, por agora é impossível. Palavras do próprio Paulo Pitombeira. Perguntei para ele, e aí o Roger? Não, esquece, vai ficar por lá, é o melhor jogador do campeonato, ganha 5 milhões de reais por mês e vai prosseguir no Al Rayyan do Catar. O time dele nem conseguiu ser campeão, mas o Roger teve de fato performance muito boa. Só para arrematar, em relação ao Corinthians, nessa segunda-feira, membros da oposição devem protocolar no Conselho Deliberativo do clube o processo de impeachment contra Augusto Melo por conta da reprovação das contas. Na segunda-feira da semana passada, houve uma votação e, por ampla maioria, as contas de 2024 foram reprovadas, o que permite a abertura de um novo processo de impeachment, esse importante, sem a necessidade da aprovação dos sócios. O Augusto sempre se fez valer da maioria que ele tem entre os sócios para se garantir no clube. Mas, agora com a abertura desse processo, é grande a chance de o presidente sofrer um impedimento definitivo. 2 jogos de Dorival Júnior, 2 vitórias. A primeira diante do Novo Horizontino, Copa do Brasil, e agora essa diante do Inter pelo Campeonato Brasileiro, um 4-2, jogo movimentado. Mas mais do que os resultados, o torcedor está pensando na perspectiva. O que o Dorival Júnior pode tirar desse elenco, na medida em que ele não terá reforços até a metade do ano. Então, esse é o time. E o Dorival está fazendo algumas coisas bem interessantes já em apenas 2 jogos. E eu apontei 5 medidas que o Dorival adotou desde a sua chegada para vocês entenderem, né, do que o Dorival está fazendo no time do Corinthians. Vamos lá. A primeira coisa, repertório de sistemas. Ele não se apega a um esquema tático. Ele muda conforme o adversário, conforme o jogo, conforme o que ele tem à disposição. Então, diante do Novo Horizontino, ele usou um 4-1-4-1, por exemplo, com o Maicon à frente da defesa e uma linha de 4 que tinha o Alex Santana, o Charles, o próprio Thales Magno, né, que fazia essa ligação do meio com o ataque, só o Héctor Hernandes lá na frente, mas um volante, que era o Maicon no caso, uma linha de 4 jogadores e o Héctor Hernandes lá na frente como centroavante. Venceu o jogo e o Corinthians, apesar de ter sido exigido no segundo tempo, que o Hugo teve que fazer algumas defesas, teve um pouquinho mais de solidez defensiva. E isso é o que busca o Dorival. E ali, naquele momento, ele tinha tido, acho que 2 treinamentos, né, antes daquela partida. Então, mas o que me chamou a atenção? Ele chega, e normalmente o técnico chega, e ele conversa com o auxiliar da comissão permanente, ele pensa o seguinte, bom, o que estava sendo feito aqui? Eu vou demorar um pouquinho para implementar as minhas ideias, deixa eu manter como é que o barco estava rolando. Não foi o que o Dorival fez, até porque não existia esse profissional. Não tinha claro que ele trocou figurinhas com o Orlando Ribeiro e tal, mas o Orlando Ribeiro é um técnico do Sub-20. Ele não é um auxiliar técnico do profissional. Então, ele trocou figurinhas até em termos de elenco, em termos do dia a dia, aquela coisa toda. Agora, a implementação tática no time, o Dorival matou no peito e disse, não, peraí, contra o Novo Horizontino, os caras estão cansados, ele viu o jogo contra o Flamengo, pensou assim, bom, eu vou ter que mexer no time aqui, e mexendo no time eu vou ter que armar um jeito aqui, jogo de ida, Copa do Brasil, voltar vivo para decidir em casa, vou montar um sistema aqui para resolver esse jogo. Vem o segundo jogo contra o Inter, o que ele faz? Ele tem mais titulares, potenciais titulares à disposição, e ele muda de novo o time. E aí ele adota um 4-4-2
Por quê? Porque ele enfrentaria uma equipe que também gosta da bola, assim como o Flamengo, né? Que no caso é o Inter, mesmo jogando em casa, é um time que se soltaria na Neoquímica Arena, como aconteceu, né? O Inter chegou a virar o jogo em determinado momento. Então o Corinthians ali precisava de uma solidez, de uma estrutura, e com esses jogadores mais titulares ele faz 2 linhas de 4, num 4-4-2. Aí o Ranieri à frente da defesa, Carrilho pela direita, Romero pela esquerda e o Martínez por dentro, fazendo nessa essa linha de quatro defensores com o Memphis e o Yuri lá na frente. Esse foi o sistema que ele utilizou no jogo contra o Inter. Variação. Agora eu tô curioso pelo terceiro jogo, para saber se ele vai voltar ao modelo mais antigo, do tipo, né, do 4-1-4-1, vai manter o 4-4-2, vai adotar um novo sistema, mas já dá para entender que o Dorival é totalmente adaptável. E isso, na minha opinião, é salutar para o time. Vamos para a segunda medida. Memphis Depay mais próximo da área. Na verdade, esse é um resgate que faz o Dorival, né? Porque o Ramon Dias, no ano passado, no melhor momento do Memphis na temporada, que é aquela arrancada, é quando ele tem o Rodrigo Garro no time e o Memphis, ele fica no chamado último terço. Então o que acontece? O Memphis ele não precisa se desgastar voltando para buscar o jogo, cobrindo o lateral pelo lado esquerdo, correndo em outras funções, tendo que assumir várias responsabilidades. Não, o Memphis ele ficou numa faixa mais restrita de campo. Vamos lembrar, o Memphis tem 31 anos, ele não é um velho, não é isso que eu estou falando, mas ele é um cara que não consegue correr o jogo inteiro. E o próprio Memphis reclamou disso. Quando eu volto... Você é corintiano também. Óbvio. Ô, Edinho, não dá. Vamos começar pelo fim. Põe lá o Vitão falando. Põe o Vitão. Põe, Edinho. Não dá. Não. A gente sabe que aqui é sempre assim, né? Nosso time vem de uma sequência muito boa, né? Mas infelizmente aqui dentro a gente tem que jogar sempre contra 12. É sempre assim. Nunca que isso aqui que o Bruno Henrique fez foi falta para segundo amarelo. No gol anulado, Yuri Alberto já tinha tomado o cartão, tinha que ter tomado o outro, tinha que ter sido expulso também. Mas é normal. Teve o lance do pênalti do Wesley, que o VAR nem chamou pra olhar. Mas é assim. Bote esse árbitro cagado pra vir apitar jogo aqui, sempre vai ser assim mesmo. Sempre é assim. É 11 contra 12 nessa porcaria aqui. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo pra vocês um giro de informações do Corinthians. E vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho desse jogo do Timão. Amanhã, né, pela Sul-Americana, dia 6... Corinthians e América de Cali na Neoquímica Arena a partir das 21h30. É um jogo importantíssimo para o Corinthians se quiser continuar sonhando com a classificação na Sul-Americana. Se não, se o Corinthians perder amanhã, está matematicamente eliminado da Sul-Americana. Então, só tem um resultado que interessa o Corinthians amanhã: a vitória diante do seu torcedor, diante de quase 40 mil pessoas, né? O Corinthians vai enfrentar o América de Cali. Dorival Júnior, fazendo um trabalho brilhante no Corinthians. Dorival entendeu o sistema tático do Corinthians, tá fazendo jogos com sistema tático diferente, porque o Dorival estreou com a camisa do Corinthians como treinador na semana passada, no meio da semana, né, contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil. Venceu de 1-0 com um time totalmente alternativo, um time num esquema tático de 4-4-1, né? E Hector Hernandes fez o gol. Contra o Internacional, o Dorival Júnior armou um outro sistema tático, 4-4-2, com o time praticamente 100% titular, só não estava em campo dos melhores, né, que o Dorival pode escalar, o zagueiro Gustavo Henrique e também o meio-campista Rodrigo Garro, que ainda demora retornar com a camisa do Corinthians, uns 40 dias, e o Gustavo Henrique passou por cirurgia na sexta-feira, demora uns 30 dias. E eu estou na expectativa para saber qual é o sistema tático que Dorival Júnior vai armar para o Corinthians nessa terça-feira contra o América de Cali na Neoquímica Arena. Então, são 10 dias de Dorival Júnior no Corinthians, com 3 estreias diferentes, em competições diferentes. Estreou na Copa do Brasil vencendo,
né, no meio de semana. Enfrentou o Inter no sábado, venceu por 4-2, com aquele chororô do zagueiro Vitão. O zagueiro Vitão saiu de campo reclamando. Para mim foi um chororô. Em 2005, para mim, o Inter tem razão de reclamar que foi prejudicado, né? Mas no sábado, o Inter tem que entender que o árbitro teve interpretações diferentes. Foram, para mim, a expulsão do meio-campista Bruno Henrique foi injusta, mas também os gols que o árbitro anulou do Corinthians também foram gols, foram injustos a anulação. Então, o Corinthians fez 6 gols para valer 4. Então, houve interpretação do árbitro e, para mim, de forma errada, tanto para o Corinthians quanto para o Inter. Falando em rivalidade entre Inter e Corinthians, o Corinthians não tem rivalidade com o Inter. A rivalidade tem que ser os dois times. O Corinthians fez um jogo que jogou na bola, o Internacional também jogou na bola, mas essa rivalidade, esse chororô, é por parte do Inter, por causa da história do passado. Mas o Corinthians não teve nada de rivalidade, né? O Vitão reclamou, né, sem ter razão, porque o árbitro teve interpretação por um lado e teve por outro. Então, o Dorival Júnior está fazendo um trabalho brilhante, sabe que até o meio do ano vai com esses jogadores que tem, não adianta reclamar, vir para a imprensa reclamar, porque o que tem de melhor são esses. Inclusive ele deu um espaço, tá dando espaço aí pro Igor Coronado, que não estava tendo espaço com o técnico Ramon Dias, né? E Igor Coronado entrou e fez um golaço, cobriu o goleiro, que é muito bom, do Internacional. Então, Dorival ganhou pela Copa do Brasil, ganhou pro Brasileirão, e acredito amanhã na Sul-Americana vai vencer também o América de Cali, né? Então, o Dorival tá tendo repertório, tem armado o sistema tático muito bem, tem aproximado mais o Memphis do ataque. Memphis acabou até reclamando que tá jogando muito fora da área, e essas mudanças já estão surtindo efeito no Corinthians. Gente, para fechar o vídeo, vamos falar um pouquinho aí do Roger Guedes. Sonho da torcida corintiana toda vez que se fala em contratação. Roger Guedes hoje ganha no Catar, no Al Rayyan, cerca de 5 milhões de reais mensais. Acho impossível um time aqui no Brasil pagar um salário estratosférico como esse. Mas, detalhe, recentemente o atacante, ex-atacante do Corinthians, Roger Guedes, que hoje joga no Al Rayyan, acabou entrando com ação, processando o Corinthians, em trocação na Câmara Nacional de Resolução e Disputa, processando o Corinthians no período de 2021 a 2023. Nesse caso, da antiga diretoria que ele trabalhou no Corinthians. Porém, o presidente hoje é Augusto Melo. Então esse processo chega agora, cobrando aí direito de imagens e bônus. Se estava difícil para ele retornar ao Brasil, principalmente o Corinthians, agora ficou pior, porque o Roger Guedes cobra um valor estratosférico do Corinthians. O valor ainda não foi revelado, né? Mas assim que for revelado a gente vai trazer para vocês. Mas Corinthians, que hoje é um clube extremamente endividado, é um clube que teve a sua dívida aumentada em um período de 1 ano e 4 meses pelo presidente Augusto Melo em 829 milhões. Corinthians hoje deve 2,4 bi. Augusto Melo se defende dizendo que 300 milhões ele arcou da diretoria passada, mas o resto ele assume. Então, veja bem, Corinthians teve um aumento na sua dívida impagável. Para mim, uma dívida impagável. Muito dinheiro. E agora que o processo de Roger Guedes, com certeza será muito dinheiro também. Cada dia mais aumenta a dívida do Corinthians. Então o Timão enfrenta amanhã o América na Neoquímica Arena, né? E no sábado o Corinthians vai jogar contra o Mirassol. Então Mirassol e Corinthians às 18h30 pelo Brasileirão 2025. Então Dorival chegou com o pé direito. Você percebe que o Corinthians hoje é outro time, tem identidade e tem chance de vencer aí esses 2 próximos jogos, chances reais, porque o América de Cali em casa não é bicho de 7 cabeças e
O Mirassol também não é bicho de 7 cabeças. O Corinthians então pode vencer esses dois adversários com tranquilidade e fortalecer aí nas competições. E aí, fiel, o que vocês acham? Dorival Júnior vai se tornar campeão no Corinthians esse ano 2025? Qual que é a sua opinião? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário. Deixa o like no vídeo para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição no canal para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.